Fala, galera do Aretejus, tudo bem com vocês? Galera, estudar processo civil é apaixonante, não é? E é muito importante, porque além de ser uma matéria muito cobrada em concurso, é pelo processo que nós efetivamos direito. Assim, eu tenho que conhecer processo, não tem saída. Mas imagine você conhecer processo com uma base filosófica por trás de tudo isso. Pois é, tenho certeza que será muito mais proveitoso. Quando vocês estudam, por exemplo, fases metodológicas do processo, lembram disso? Primeira fase, praxismo. Segunda fase, cientificismo ou autonomismo. Terceira fase, instrumentalismo. Quarta fase, neoprocessualismo ou modelo constitucional do processo. Você já pensou em estudar isso num enfoque filosófico? Porque no processo, você aprende que no praxismo, o processo era um mero apêndice do direito material. Não havia ainda cientificidade no processo. No cientificismo, descobre-se que a relação jurídica processual é distinta da relação jurídica material. Passa o processo a ser uma ciência autônoma. No instrumentalismo, critica-se esse afastamento absoluto entre processo e direito material. Afinal, o processo é efetivo direito, mas o direito material dá sentido ao processo. Há uma relação circular de planos distintos entre o processo e o direito material. No instrumentalismo, a jurisdição ganha inúmeros destaques, inclusive no que tange aos seus escopos: escopo social, pacificação do litígio e consequente educação do povo; escopo político, essencialmente o reforço, a manifestação da soberania estatal e a garantia de liberdades; e o reforço jurídico, a concretização da vontade do direito. Já a quarta fase, o famoso modelo constitucional de processo, critica o instrumentalismo porque põe o juiz no centro do sistema. Surge a ideia de modelo coparticipativo, modelo de processo policêntrico, no qual eu tenho vários núcleos de desenvolvimento de poder e não propriamente um protagonismo do juiz. Eu tenho aqui uma comunidade de trabalho que coopera para o alcance de uma decisão justa, efetiva, adequada e tempestiva. Vejam só que num plano filosófico, o ponto de partida é você ter ciência o conceito de método. Método como um conjunto de procedimentos utilizados para que de forma sistemática eu alcance um determinado objetivo. Isso é método. E metodologia é a ciência que discute os métodos, ou seja, é o discurso do método. Então você já começa a perceber que, na verdade, o termo fases metodológicas não é tão adequado se nós pensarmos num sentido reflexivo. Além disso, a gente começa a perceber que cada uma dessas fases, os seus cientistas ou os seus doutrinadores, eles estão inseridos em um determinado paradigma filosófico. O praxismo está num paradigma muito mais justnaturalista, que não se preocupa tanto com a sistematização, se preocupa muito mais com aqueles princípios transcendentes universais que ora derivam das divindades, ora derivam da razão e assim por diante. Já o cientificismo, olha que legal isso, o paradigma que ele está inserido, ou seja, aquele conjunto de processos, práticas que ele está inserido, é, sem dúvida alguma, do positivismo. Em especial, a jurisprudência dos conceitos alemã. Aqui, na jurisprudência dos conceitos, eu tinha uma série de eruditos doutrinadores que escreviam a respeito dos institutos jurídicos, de um conceito geral até um conceito especial ou individual, numa verdadeira pirâmide lógica do geral para o particular. E isso acabou resultando na ideia própria do Código Civil alemão. Então, se Oskar von Bülow, um representante da fase do cientificismo, 1868, está inserido nessa ideia, ora, como ele vai ver o processo, galera? Ele vai ver o processo como uma série de conceitos. Por isso que ele é extremamente conceitual. Por isso que essa fase passa a conceituar coisa julgada, legitimidade, litisconsórcio e assim por diante. Agora, o instrumentalismo. No mundo da filosofia, houve uma reação a esse positivismo exacerbado. A jurisprudência dos interesses, ao lado do movimento do direito livre, vai perceber assim, olha, direito não é só sistematizar, não. Direito tem a ver com vontade.
A psicologia explica que o comportamento humano interfere muito no ato de decidir. Assim, vejam só, aqui na jurisprudência dos interesses, nós temos que buscar a finalidade, o interesse subjacente que se almeja alcançar. Vejam se isso não é muito semelhante ao instrumentalismo. Vejam, no instrumentalismo eu tenho escopos, pacificação social. A cultura do conflito tem que passar para a cultura da pacificação. É o objetivo real e não meramente abstrato da jurisdição. Só que a jurisprudência dos interesses, muito sociológica, ela peca nessa falta de se limitar à discricionariedade do decisor, do juiz. E exatamente a crítica desse modelo constitucional de processo a esse modelo anterior do instrumentalismo. Qual é a crítica? Olha, meu amigo, você está esquecendo de limitar a discricionariedade judicial. Então, esse novo paradigma, esse novo modelo, já se insere numa reação a essa ampla liberdade que era dada ao judiciário. Então, vejam só, nós aqui juntos analisamos o processo civil e a filosofia por detrás do processo. E quem conhece filosofia consegue refletir muito sobre isso, consegue compreender melhor institutos como, por exemplo, de valoração da prova. Nós, juízes, temos que valorar a prova não somente de acordo com o nosso livre convencimento motivado. Não, nós temos que valorar a prova de acordo com a nossa reflexão sobre aquilo que produziu no processo e o que nós percebemos sobre a produção do processo. Não basta simplesmente falar assim, ó, eu vou decidir desta forma porque assim é mais justo. Não, não basta. A justiça envolve também uma série de procedimentos reais que o processo tem que observar. Eu vou decidir desta forma porque a produção probatória levou a esse caminho e eu deliberei sobre meu juízo de percepção para verificar que aquela minha primeira compreensão foi falha. Portanto, eu preciso seguir em conformidade com os ditames da Constituição, dos precedentes e da própria legislação nesse caminho. Filosofia é muito importante para o dia a dia, pessoal, e vocês sabem, agora também será cobrada no seu concurso público. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Vamos com tudo, galera!